pessoal, recentemente eu postei no meu Instagram esses desenhos aqui. Primeiro, para quem não sabe ainda, além desse canal no YouTube, eu tenho um Instagram onde eu posto as minhas artes, minhas ilustrações, processos das ilustrações também, speed paints, enfim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá, tá? Nath.arts. Então, algumas pessoas vieram me perguntar como é que eu faço para fazer esse efeito luminoso nos desenhos, sabe? Esse contorno neon. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que eu faço. Lembrando que primeiro eu fiz o desenho, o sketch, né, do desenho rascunho no papel mesmo, finalizei no papel mesmo com lápis só e tirei a foto, né, e passei para um aplicativo de edição de imagem. Pode ser qualquer aplicativo, tá? Eu vou usar o PixArt, mas vocês podem usar o que vocês acharem melhor. Então, é isso. Bora pro vídeo que eu vou explicar pra vocês melhor como foi que eu fiz. Bom, pessoal, já tô aqui com a imagem do desenho, né, aberta no aplicativo. Tô usando o PixArt e eu vou clicar aqui em ferramentas, depois em ajustar. E aí eu vou diminuir um pouco o brilho, vou deixar em menos 19, por aí. Depois eu vou no contraste e eu aumento muito o contraste, deixo em 68. Depois eu vou em claridade e deixo no 21, mais ou menos. Logo após eu vou em realçar. E não aumento muito, deixo só no 7 mesmo. E por último eu vou em temperatura e aumento a temperatura, deixo em 79. E pronto, aí é só salvar no seu celular. E por que que eu faço isso? Porque quando a gente escurece a imagem, o efeito luminoso que a gente vai aplicar vai aparecer mais, vai ficar mais destacado. Se eu aplicasse esse efeito sem escurecer a imagem, não ia dar tanto destaque, sabe? Para o efeito que eu vou aplicar. Certo, agora eu já abri aqui a imagem que eu acabei de editar. Abri ela no Pentosi, que é o programa que eu uso para desenhar, e eu vou criar uma nova camada por cima do desenho original. E vou escolher aqui esse brush de lápis, né? Ele imita a textura de um lápis. E eu vou selecionar a cor do grafite que está no desenho. E vou escurecer um pouco mais. Depois eu vou diminuir um pouco a opacidade do desenho original para poder enxergar, né, o que eu estou fazendo por cima. E depois eu vou contornar todo o desenho, contornar tudo. Vou dar uma acelerada aí para vocês, para não ficar tão cansativo, né, de ver. Pronto, desenho contornado, né? Vou mostrar aqui para vocês, ocultar a camada do desenho original para vocês verem que tá tudo contornado. E agora eu vou renomear essa camada para line, para eu não me confundir, na verdade. E depois eu crio uma nova camada por baixo da camada da line. E vou criar um contorno. Essa vai ser a camada do contorno luminoso, tá? Vai ser um outro contorno que eu vou fazer, mas vai ser no modo luminosidade.
Vocês viram aí que eu mudei o modo da camada para luminosidade. E com o mesmo pincel, o mesmo brush de lápis, eu vou fazer esse contorno no desenho, mas só que eu vou contornar só por fora. Não vou contornar tudo como eu havia feito antes, eu vou contornar só por fora do desenho. Uma dica bem legal é você afastar o desenho, sabe? Diminuir o zoom para que você tenha uma noção melhor de como que tá ficando o desenho, porque quando a gente deixa o desenho com o zoom tão aproximado, não dá para perceber como é que ele tá ficando. E aí quando você afasta, né, diminui o zoom para olhar o desenho de longe, fica melhor essa percepção. Ok, contorno luminoso finalizado. Agora eu vou criar uma nova camada por baixo das outras que eu havia criado antes e vou selecionar um novo brush. Dessa vez eu vou usar o brush de watercolor, que ele é um brush mais para esfumar, sabe? Ele não é tão duro, tão chapado. Ele é para esfumaçar as cores, sabe? E aí eu mudo para o modo luminosidade. E aí ele dá esse efeito assim, sabe? De esfumar. E aí com esse pincel eu vou fazer uns efeitos de luz, né? Uma luz mais difusa no caso, não tão chapada quanto o contorno que a gente havia feito antes. E aí eu vou fazendo esses efeitos de luz onde eu acho que fica melhor. Eu não tenho uma técnica específica, sabe? Tipo, aqui vai ficar a luz, aqui vai ficar a sombra. Não, eu não uso nenhuma técnica específica. Eu só vou fazendo conforme eu acho que vai ficar melhor, sabe? Eu vou testando e apagando, enfim. Quando eu vejo que tá ficando bom, eu deixo. Certo. Agora eu vou criar uma nova camada por baixo das outras, sempre por baixo. E com o mesmo pincel eu vou fazer mais efeito de luz, só que dessa vez uma luz bem mais difusa, não tão chapada quanto as outras que eu fiz antes. E vou fazendo da mesma forma, colocando o efeito onde eu acho melhor. Certo, agora eu vou fazer alguns retoques, né, na camada que eu havia feito antes, com aquela luz mais chapada. Eu seleciono a camada e vou com o mesmo pincel dando uns retoques em alguns lugares que eu acho que tem que ter mais luz, sabe? No cabelo também eu vou fazendo como se fossem uns fios, né? Como se fossem uns fios dourados, para dar um destaque a mais. Depois, em uma nova camada, sempre por baixo, com o mesmo pincel de watercolor, eu vou fazendo esse efeito aí de luz mais esfumaçado. E aí com o pincel de blur, eu vou esfumando as bordas dessa luz que eu criei. E aí, depois disso, eu diminuí um pouco a opacidade, porque eu achei que estava muita luz. E depois eu seleciono a ferramenta de transformar para poder
diminuir um pouco o tamanho, que eu achei que estava muito grande, e posicionar onde eu achei que ficaria melhor a luz, né? No caso, eu posicionei mais perto das flores para iluminar como se fosse de baixo para cima, sabe? Iluminar o desenho de baixo para cima. E agora eu vou criar uns efeitos adicionais, só uns desenhozinhos de uns brilhinhos para dar um detalhe a mais. E para finalizar, eu aumentei a opacidade da camada do desenho original, porque a gente havia diminuído antes. Eu aumentei ela, deixei em 100%, e eu notei que o efeito de luz que eu havia feito ficou muito escuro. Então eu resolvi clarear ele, e aí eu fui clareando camada por camada, já que eu havia feito os efeitos em camadas diferentes. Para isso, eu cliquei na ferramenta de preservar opacidade, certo? Para que quando eu passasse o pincel por cima com uma cor mais clara, ele não vazasse para fora. Essa dica eu já falei em outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre dicas de desenho digital. Quem quiser ver, né? Eu vou deixar aqui nos cards e no box de informações o link do vídeo. E é isso. Bom, pessoal, esse foi o resultado do desenho, né? O resultado final. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado para entender, né? Eu não sou muito boa para explicar as coisas, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E sigam lá no Instagram, tá? Para mais desenhos. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau!